Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje de meio de semana. Eu e o João Eduardo Dutra, jornalista da Tribuna, jornal de Niterói, meu amigo, falaremos sobre trade deadline da NFL, né? O fim da janela de trocas, que já está se aproximando daqui exatamente 2 semanas, no dia 31 de outubro, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Se encerra a possibilidade de qualquer negociação, não dá mais para inscrever jogador no bid da NFL. Brincadeira, dá sim, porque você pode assinar com free agent, né, depois do trade deadline. Você não pode fazer trocas depois dessa data, e eu fiz uma lista aqui com jogadores que eu acredito que podem ou que deveriam ser negociados até o fim da janela. E eu e o João definiremos aqui destinos que minimamente realistas, levando em consideração que sempre que cap é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, a gente vai tentar determinar aqui alguns destinos. João, como é que você tá? E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo que a gente não faz podcast junto, né? Desde domingo. Tava só participando por telefone. Sim. Após as partidas do New York Jets. Todas que eu podia participar. Acho que eu não participei aqui. Algum compromisso me atrapalhou. Não tem nada a ver com o resultado. Apesar do que dizem. Mas é isso. A janela de troca da NFL ela é engraçada, porque ela tá aberta. Mas ninguém faz troca nesses primeiros negócios. Parece que ela tem que ter um momento para abrir e fechar. Então, a partir de agora, semana que vem, aí os times começam a se movimentar um pouquinho mais e viram a correria. E, inclusive, tem vários times, aconteceu ano passado, inclusive, perdem o tempo da janela de troca, que está aberta já hoje. Sim. Eles chegam lá e conseguem fazer uma troca que não passa, porque foi depois do fechamento da janela. Então, Sim. GM já pode se aquecer, já que já pode fazer troca. Não tá fechado, não. É bem engraçado, e eu já vou explicar isso num segundo. Antes, só deixar aquele lembrete de sempre. Você que tá escutando no Spotify, no Apple Podcast, no aplicativo de podcast, segue o podcast Cara dos Esportes, deixa 5 estrelas, liga a notificação. Se você conhece alguém que gosta de NFL ou gosta de NBA, indica o podcast Cara dos Esportes. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal. Se você estiver no YouTube, você tá vendo a belíssima camisa do Dallas Mavericks, do João Eduardo Dutra. Se inscreve, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. Vamos ajudar. Está subindo muito nos rankings nesse começo de temporada da NFL. Vamos chegar ao número 1. Então é isso. Voltando a explicar por que as trocas só acontecem no final da janela. Porque time X liga pro time Y. Pô, como é que tá o jogador tal? Quanto que custa? Escolha de primeira rodada. O cara é o 5º guard do time. Custa uma escolha de primeira rodada. Beleza. Aí fica aí o pessoal não se fala e tal, não sei o quê. E aí fica um olhando pro outro, assim, quem que vai entrar em contato primeiro. É tudo regra de negociação, tipo aquele episódio de The Office, que o Michael fala mais baixo, que ele muda de sala antes da reunião com o Daryl e tal. E aí essas trocas não se materializam. As trocas da NFL para acontecerem precisam de um prazo. Se chegar às 5 horas da tarde de hoje, vai fechar a janela, a gente não pode mais trocar. Aí cria pressão nos general managers pra um ligar pro outro e pra eles fazerem os negócios que eles querem. Então é por isso que, por mais como o João falou muito bem, a janela tá aberta nesse momento, né? Não é tipo futebol brasileiro, né? Que tem um período no meio do ano e um período do final do ano que você pode inscrever jogadores. Não, a janela tá aberta. Mas precisa dessa pressão. Como eu falei, dia 31 de outubro a janela fecha. E tem vários nomes interessantes. Não tantas estrelas. NFL não é que nem a NBA, que estrelas são trocadas com até alguma frequência. Na NFL é mais raro. Tem um quarterback na minha lista, João, que é o Kirk Cousins. Os Vikings vêm de vitória, o que pra equipe não é bom. E a gente brinca muito que às vezes as coisas fazem tanto sentido na NFL que elas acabam não acontecendo. Pra mim faz tanto sentido o Kirk Cousins ser trocado pro Atlanta Falcons que não vai acontecer. Eu acho que é um time que faz sentido. Eu acho que muito se falou dele nos Jets.
mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que nesse momento a diretoria está abraçada com o Zach Wilson e acho até que não seria de bom tom com o Aaron Rodgers. Que nesse momento o Jets não deve nada para o Aaron Rodgers, mas ainda existe a expectativa que ele vai voltar ano que vem e até talvez volte esse ano. Então não acho que isso vai acontecer. Pensei nos Colts, mas de novo, se os Colts estão pensando nessa temporada como dar repetições pro Anthony Richardson. Ele agora tá fora da temporada, né? Então faz menos sentido ainda. Então, mas os Colts são o primeiro time fora da zona de classificação dos playoffs da AFC. Então, se eles quiserem tentar. Mas o Atlanta Falcons é o time que tá ali, né? Tá jogando bem, mas, de novo, eu acho que é mais um caso de time que tá falando assim, não, vamos ver até onde a gente consegue chegar com o Desmond Ridder. E até esse vamos ver vai ser depois da janela de troca. Então acho que não vai acontecer. E eu acho que o Minnesota Vikings ele também vai se prender um pouco na questão do Kirk Cousins para não perder ele por muito pouco. Então, porque o Kirk Cousins, em algum momento ele foi o maior investimento da história da NFL. O primeiro contrato garantido foi o último grande nome quarterback a trocar de time assim na janela de free agency. Ele não foi trocado, não foi nada. Ele é um cara que ali aguentou os 6 anos dele no Washington, 4 de desculpa, esqueci do Tom Brady, mas ali foi uma situação diferente, né? Sim. O Kirk Cousins, mas ele é um cara que era especulado nisso e ele foi muito jovem. O Tom Brady foi já com 40 anos de idade. Sim. O Kirk Cousins, ele não faz nenhum outro contrato com o Washington. Então, o primeiro contrato dele foi essa troca, coisa que não acontece na NFL. Um quarterback de franquia assinar o primeiro contrato dele em outro time. Sim. Então, acho que o Minnesota Vikings tá se prendendo um pouco nisso. Não, a gente quer uma escolha de primeira rodada por ele, a gente quer uma escolha de segunda rodada por ele. Eu acho que nesse momento não tem ninguém na NFL pra pagar isso. Você não acha que ele vai ser trocado? Eu me surpreenderia se fosse trocado. No fundo eu acho que ele não vai ser trocado também, né? Mas eu acho que seria a melhor decisão, porque os Falcons claramente estão sendo limitados pelo Desmond Ridder. E ele jogou bem na penúltima rodada, jogou muito mal nessa última, lançou 3 interceptações. E é um time assim, Kirk Cousins é a solução dos sonhos? Não é a solução dos sonhos de ninguém. Só que os Falcons, eles têm Drake London, tem Kyle Pitts, tem uma linha ofensiva muito boa. Eles investiram na defesa esse ano. Tem o Bijan Robinson, tem um cara que chama boas jogadas, que é o Arthur Smith. Então é um time que não tá no momento, vamos tancar por um próximo quarterback. É uma divisão ruim, que o quarterback dele limita a equipe, o fato deles terem o pior quarterback da divisão. Se bem que o Bryce Young tem jogado bem mal também. Mas assim, dos 3 times competitivos, eles que têm o pior quarterback, limita eles. E se é pra você tentar ir aos playoffs e pro wildcard, vai atrás do Kirk Cousins. Eu acho que custaria uma escolha de terceira rodada, segunda talvez. E assim, uma vez chegando nos playoffs, não tem, por melhor que seja o 49ers e os Eagles e tal, mas não tem um Patrick Mahomes, né, te esperando, né, nos playoffs, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho. Provavelmente 99,9% de chance é de dar errado, né? Mas eu acho que a forma como os Falcons são construídos agora faz muito sentido pra eles irem atrás do Kirk Cousins. E eu acho que ele ia se encaixar bem no esquema do Arthur Smith, que trabalhou bem com o Ryan Tannehill. O Kirk Cousins é o Ryan Tannehill em esteroides, né? O Tannehill é bem mais atlético que ele, né? Só que o Cousins, como passador, é muito mais consistente. Sim, então eu acho que faz sentido ele pra Atlanta Falcons, mas, de novo, é o tipo de troca que a gente não vê acontecer na NFL. Trocas que fazem sentido, né? Não é nem questão de... também, mas é questão de... Qual foi o último grande quarterback a ser trocado durante a temporada? Tô tentando pensar. Não tem. É o tipo de coisa na NFL que os caras preferem morrer abraçado. Agora você despertou a minha curiosidade. Eu vou pela mágica da edição, eu vou parar aqui e vou pesquisar. Pesquisei aqui e chegamos à conclusão que tiveram 2. E um deles não era titular, né? Foi o Jimmy Garoppolo, que foi do New England Patriots pro San Francisco 49ers. Ele era do banco
dos Patriots, né? Mas ainda foi uma troca notável em 2017. E a mais próxima de um quarterback titular sendo trocado durante a temporada foi o Carson Palmer, indo do Cincinnati Bengals para o então Oakland Raiders. Só que tinha uma particularidade bem grande, que foi o fato do Carson Palmer, ele estava de greve nos Bengals, ele queria ser trocado a qualquer custo, então ele não estava jogando. Ele foi trocado para os Raiders, se eu não me engano ele jogou bem mal, e no ano seguinte ele é trocado para o Arizona Cardinals, depois vai muito bem no Arizona Cardinals. Tem o Sam Bradford, indo dos Eagles para os Vikings. Eagles para os Vikings, isso, né? Isso, fiquei em dúvida por um segundo se era o contrário. Que ele tinha sido trocado dos Rams para os Eagles antes. Exatamente, quando o Chip Kelly chega. Fiquei um pouco em dúvida, mas não conta porque foi na semana antes da temporada começar, né? Foi até o ano de calouro do Carson Wentz, então o Carson Palmer é a resposta. Foi o ano que o Teddy Bridgewater quebra a perna, né? Sim, isso, bem lembrado. Por causa disso que ele é trocado logo antes da temporada. Exatamente, aquela lesão. Ninguém tem a imagem daquela lesão, mas dizem que foi uma das lesões mais horríveis que alguém já sofreu no campo de futebol americano. Tem história, jogador vomitando. Que o médico parecia... Não, tinha história falando que o médico que abriu o joelho dele falou que parecia uma lesão de guerra. Foi um negócio absurdo. Ainda bem que não tem imagem, inclusive. E o Teddy Bridgewater voltou a jogar, né? Que é uma das storylines mais underrated da NFL. Ninguém... Que é tipo... porque a gente não tem a imagem, não foi num jogo. Todo mundo viu, né? Do Alex Smith todo mundo viu como é que foi. Sim, é porque todo mundo viu, então fica assim. Mas o Teddy Bridgewater... o que dizem que explodiu o joelho dele, né? Dizem que literalmente explodiu. Mas enfim, vamos passar para wide receivers. Eu tenho 4 aqui listados, João. Qual deles você acha que é a melhor opção? Eu sempre vou votar no Jerry Jeudy nessa, porque é um cara que eu ainda acredito muito no potencial dele. Dessa lista, qual eu acho que pode chegar num time e virar um dos 15 melhores recebedores da NFL? É o Jerry Jeudy. Então, por mais que tenha o DeAndre Hopkins na lista, que já foi o melhor wide receiver da NFL, é um cara com uma idade mais avançada. O Jerry Jeudy você ainda está apostando no potencial dele, que os Broncos não conseguiram tirar. Eu acho que como aluguel de uma temporada, os outros 3 nomes são melhores. Que é o Kendrick Bourne, do New England Patriots, que já tá no processo de vender as peças, né? E tentar dar uma aumentada no capital de draft, não que o Kendrick Bourne traga muita coisa. O Hunter Renfrow, que, 2 anos atrás era um dos melhores slot receivers da NFL e hoje em dia quase não consegue ver o campo em Las Vegas. Quem diria que o Josh McDaniels nem ia gostar do slot receiver branco, né? Bem o tipo dele, né? Mas enfim. E o DeAndre Hopkins, que ele tem um pouquinho mais de gasolina no tanque do que eu esperava. Só que o time dos Titans tá muito mal e eu acho que é outro time que em breve a gente vai pra uma direção Will Levis, né? A questão do DeAndre Hopkins as peças dos Titans não se desenvolveram como os Titans gostariam. E o nome do ataque, que é o Derrick Henry, teve um passo para trás muito grande. Então, DeAndre Hopkins, Sneak é a única opção do ataque dos Titans hoje em dia. Sim, ele tem um pouquinho mais de gasolina. Se trocar ele é basicamente desistir da temporada. Então, a que ponto você começa a pensar, e o Ryan Tannehill? Tá disponível? Que eu acho que o Ryan Tannehill não melhora muito o time. Se bem que, assim, escolha de 5ª rodada ou menos para ele sair do time e se reunir com o Arthur Smith em Atlanta também faria sentido, né? Porque... Você acha? Eu acho que essa faz não mais sentido. O Kirk Cousins é muito melhor que o Ryan Tannehill. Mas, até pela conexão, é um cara que o Arthur Smith fala, tá bom, você tem que trazer alguém? Por isso que eu acho que o Kirk Cousins é muito melhor que o Ryan Tannehill. Por mais que o Arthur Smith conheça o Tannehill. O Arthur Smith tirou o melhor futebol americano do Ryan Tannehill, né? Em Tennessee. Mas assim, eu acho que se o raciocínio dos Titans for, a gente já pagou 14 milhões de dólares. Não lembro qual foi o contrato dele. Sei que eles vão poupar 14 milhões de dólares em 2024 se trocarem ele. A gente já gastou um dinheiro com ele. Vamos dar, pelo menos ele ter em campo ali como opção pro Levis quando ele entrar em campo. Eu entendo, mas eu também entendo, a gente pode poupar 14 milhões de dólares em 2024 se a gente fizer essa troca aqui. Eu acho que ele seria útil para um time como o Detroit Lions,
E alerta de spoiler, eu coloquei o Detroit Lions em algumas opções aqui. Porque falta wide receiver nos Lions, o que eu acho que pode prevenir e pedir a equipe de chegar no maior potencial dela, né? O Jerry Jeudy eu também coloquei indo pro Detroit Lions, e o Jerry Jeudy, que eu falei, DeAndre Hopkins, Hunter Renfrow e Kendrick Bourne provavelmente ajudam mais agora. Só que o Jerry Jeudy é um cara que você trocaria pensando que ele pode te entregar o potencial que ele mostrava na época do draft, que não alcançou ainda, né? A questão dos três é você contrata os outros três sabendo, torcendo para esses três não serem seu principal wide receiver. Sim. O Jerry Jeudy ele faz sentido até para um time que não necessariamente precise. Falta só um wide receiver para completar. Ele faz sentido só por eu achar que ele é um bom jogador. É uma oportunidade de mercado, né? Não só para esse ano, né? Exatamente. Então, por exemplo, você falou os Lions. Qualquer um dos três que os Lions contrataram, sem ser o Jerry Jeudy, ainda vão estar atrás do Amon-Ra St. Brown. Uhum. Ainda provavelmente não vão ter a big playability do Jameson Williams. Então você traz esse cara para ser um complemento. O Jerry Jeudy não. O Jerry Jeudy eu acho que ele pode ser mais que um complemento dos outros times. Eu acho que de fato pode ser um wide receiver pensando no futuro dos próximos times. Guardadas as devidas promoções, até porque agora se mostrou uma troca horrível, o Jerry Jeudy ele seria mais ou menos uma troca do Chase Claypool no ano passado pro Chicago Bears. O Chicago Bears estava pensando, vamos ajudar o Justin Fields agora, ele mostrou um pouco de potencial, a gente tem que dar alguma coisa para ele agora. Uhum. E o Chase Claypool é um cara que a gente pretende ter ele pro futuro. Acabou que deu errado. O Chase Claypool já foi até trocado de novo. Mas na época o próprio Chicago Bears foi atrás do Jerry Jeudy, e os Broncos falaram que não estava disponível. Então eu acho que o Jerry Jeudy ele vale para qualquer... Por exemplo, o Jerry Jeudy eu acho que ele é um cara que vale pro Carolina Panthers, que precisa de um outro recebedor, uma boa além mesmo. do Adam Thielen, e precisa dar alguma coisa pro Bryce Young, porque, de novo, o Bryce Young até agora tem jogado mal, mas você consegue ver um pouco de potencial nele. Então você fala assim, mano, como é que os Panthers não têm a escolha de primeira rodada? Então a decisão saiu da... mas também se alguém dele. oferecer uma escolha de mais do que uma terceira rodada pelo Jerry Jeudy, eu interno. Não, sim, mas algum desses outros você oferece mais de terceira rodada? Não. Você oferece a segunda rodada pelo DeAndre Hopkins? Não. Mas o mercado, é o mais valioso dos quatro, né? Sim, uma escolha de terceira rodada, no máximo. Sim, gritando já. Só que eu acho que o Jerry Jeudy ele tá ali para todos os times. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, o Carolina Panthers atrás do Kendrick Bourne. Não, é verdade. Foi o que eu falei. Tem 3 caras que são pra te ajudar agora e um cara que pode te ajudar um pouquinho agora, mas a longo prazo seria mais importante. Eu vi um tweet muito bom sobre o Chase Claypool. Depois que ele foi trocado pro Miami Dolphins, o Mike McDaniel falou algo nas linhas de a gente não tava procurando wide receiver, mas foi uma oportunidade que apareceu e tal. A gente não tava procurando ajuda na posição de wide receiver. Aí o pessoal botou um tweet e escreveu assim, você não tava procurando ajuda na posição de wide receiver, então você pegou o cara certo, né? Que o Chase Claypool, literalmente o ataque dos Bears melhorou sem ele. DeAndre Hopkins eu botei indo pros Lions, Jerry Jeudy eu botei indo pros Lions também. Eu acho que qualquer um... Esse time precisa de mais um wide receiver, porque vocês podem me criticar no Twitter à vontade. O modelo aqui tem que ser a troca pelo Odell Beckham que os Rams fizeram na temporada do Super Bowl. Eu acho que os Lions vão chegar no Super Bowl? Não acho que vão chegar no Super Bowl. Mas uma troca por um wide receiver qualificado pode fazer a diferença da equipe ir mais longe. Porque tem um espaço ali, é um buraco no elenco dos Lions, que é esse outro wide receiver. Se você tem o Amon-Ra St. Brown, você tem o Sam Laporta, você tem o Jameson Williams esticando o campo, e você tem um wide receiver, aquele ex-receiver tradicional, eu acho que pode levar esse ataque de nível, e eu acho que pode fazer esse time do Lions ir bem longe num ano que não tem superpoderes, assim, tipo, o 49ers vem de derrota e tal, é um time muito forte, mas eu gostaria muito de ver. Eu coloquei Kendrick Bourne no Kansas City Chiefs e coloquei o Hunter Renfrow no Philadelphia Eagles, porque eu acho que ele trabalharia bem ali no slot entre o A.J. Brown e o Devonta Smith, e
É tão estranho o Dallas Goedert, né? Ele não consegue se firmar ali como cara ali no meio do campo, então acho que o Hunter Renfrow poderia ser esse cara. Algum outro encaixe que você acha legal? Não, só esse mesmo que eu citei, o Jared Jr. no Carolina Panthers. E de resto, os times do topo, eles têm bastante wide receiver, né? Tava olhando qual time que ia poder querer um Hunter Renfrow. Mas o Lions não precisa de slot, porque o Amon-Ra St. Brown é muito bom no slot. Qual é o outro? Baltimore Ravens, talvez. O Baltimore Ravens tem muito wide receiver. Não tem muito wide receiver bom. Mas tem muito wide receiver lá. Tem Zay Flowers, que é a escolha de primeira rodada. Rashad Bateman, que é a escolha de primeira rodada. Odell Beckham Jr., que é o Odell Beckham Jr. Ninguém estourou ainda, mas de resto, talvez muito, talvez o Pittsburgh Steelers poderia usar um outro. Talvez não, o Pittsburgh Steelers poderia usar um outro wide receiver. Só que eu acho que o Pittsburgh Steelers não vai atrás de um outro wide receiver. O que eu acho interessante nesse mercado é que a gente tem claramente os times que serão compradores, que deveriam ser compradores, e claramente os times que deveriam vender jogadores. Eu não vejo muitos times naquela zona. Eles podem de repente abrir mão de um cara aqui, mas de repente podem adquirir um jogador aqui. Acho que tem claramente dois grupos bem definidos. Posso jogar um nome de um time que eu acho que seria interessante? Diga. Para alguns, especificamente 3. Jerry Jeudy, DeAndre Hopkins e Hunter Renfrow. Por motivos diferentes. Houston Texans. Sim. É um time que tá melhor do que esperava. Aparentemente achou um quarterback que literalmente não tem arma nenhuma. Hoje o CJ Stroud faz mágica lançando para Nico Collins, Tank Dell, seja quem for o tight end. Dalton Schultz, né? Dalton Schultz, mais Brevin Jordan. Então, acho que o Jerry Jeudy faria muito sentido por essa questão do futuro. O Hunter Renfrow faz sentido porque não tem um slot receiver ali. Você tem o Robert Woods, mas que ele é um cara que tá tendo que jogar no outside, porque não tem ninguém pra jogar. E o DeAndre Hopkins até pela história, né? Não, ele não tem como. O que seria a volta do DeAndre Hopkins pro Houston Texans. Mas é um time que eu acho que pode estar atrás dessas peças pra tentar ajudar o CJ Stroud. O Jerry Jeudy realmente faria muito sentido no Houston Texans. E falando de wide receiver que tá cozido, Julio Jones assinou com o Philadelphia Eagles, né? Meu Deus do céu, né? É o Shaquille O'Neal no Boston Celtics, né? Quem me fez essa comparação foi o Rodrigo Moisés. Eu tenho outro jogador do Patriots aqui, o guard Michael Onwenu. Os Patriots têm que vender as peças aqui. Eu acho que ele é um dos poucos caras que traria algum ativo de verdade para a equipe. Eu coloquei aqui o San Francisco 49ers, que eu acho que o time precisa de reforço no interior da linha ofensiva. Eu botei nesse o New York Jets. Por mais que pareça estranho troca na divisão, a gente já falou que a AFC Leste é uma putaria só nesse sentido, né? Jogadores ficam só dentro da divisão. Então tem trocas diretas, já acontece direto. E os Jets perderam a Elijah Tucker, perderam o Dwayne Brown. A Elijah Tucker já estava tendo jogar de tackle porque perdeu o Dwayne Brown. Agora a Elijah Tucker tá fora. O Joe Tipton, que era acho que foi a segunda rodada, que estava jogando de guard, machucou contra o Philadelphia Eagles, também deve perder tempo. Então, se os Jets estão pensando em sobreviver essa temporada, precisa reforçar a linha ofensiva. Eu acho que é um cara que faria sentido para os Jets. Até porque ele pode jogar de guard e de tackle também. Ele é guard, né? Mas quebrando o teto. Se bem que, assim, Justin Pugh, ele tava gravando podcast aqui, basicamente, podcast Cara do Esporte dele lá, e no domingo seguinte ele tava jogando contra o Buffalo Bills no Sunday Night Football de tackle, né? Porque o left tackle, que já era o left tackle reserva dos Giants, se machucou. Vamos passar pra defesa. Aqui eu fiz um grupo de 3 jogadores da mesma posição, João, porque eu acho que acaba que o mercado deles sendo o mesmo. O Daniel Hunter, do Minnesota Vikings, que lidera a NFL em sacks. Pouca gente acertaria essa pergunta. 8 sacks na temporada. Chase Young e Brian Burns. Chase Young do Commanders, Brian Burns dos Panthers. Chase Young tá jogando muito bem, mas tem toda a questão do time dos Commanders não terem último ano de contrato dele, né? Não exercer a opção de 5º ano. O Brian Burns também teve uma disputa contratual com os Panthers e tal. Eu acho que o Chase Young e o Brian Burns são mais caras tipo Jerry Jeudy, que você adquire numa troca, mais qualificados eu acho até que o Jerry Jeudy. Elevado à 10ª potência. O Chase Young e o Brian Burns vão comandar uma escolha de primeira rodada numa possível troca.
Sim, ele é um cara que você troca pra ele te ajudar agora, mas pro futuro. O Daniel Hunter, eu acho que é mais tipo, um aluguel aqui, a gente precisa de pass rush, me ajuda. E os Vikings estão também nessa vibe de acumular escolhas e piorar o time e tal. Eu acho que qualquer um dos três faria muito sentido no Detroit Lions. Porque o Aiden Hutchinson tá jogando muito bem. Você coloca um cara no lado oposto dele, eu acho que aí você também é uma defesa que pode subir de patamar. E eu acho que qualquer um dos três faria sentido nos Lions. Os Lions eu era um time que eu tava escolhendo mais pra defesa mesmo. Apesar da defesa dos Lions estar jogando muito bem. Mas é uma defesa que eu acho que ainda precisa de algumas peças pra virar uma das melhores da NFL. Então claro, e eu acho que eles estão no momento de botar ficha no meio da mesa. Acho que um time que... Exatamente. Então, mas Chase Young e Brian Burns é o sonho, né? Mas será que os Lions vão ter cacife pra isso? Mas não, a gente vai dar uma escolha de primeira rodada aqui pra ter o Chase Young, a princípio até o final da temporada. Porque vai ter que renovar com ele, né? Você não, é a questão do Bradley Chubb ano passado. Os Dolphins foram lá, trocaram as escolha de primeira rodada pelo Bradley Chubb e não virou. Tem que estar o contrato amarrado, né? Quando você vai dar uma escolha... Eu gostaria mesmo uma escolha de primeira rodada? Eu gostaria. Eu acho muito difícil não custar. É que o Commanders também ele pode simplesmente usar a tag no ano que vem, né? Sim. Então, simplesmente. O Chase Young, entre aspas, acabou o contrato dele essa temporada. Ele tem mais 2 anos. Ele tá preso ao que o Commanders decidiu fazer com ele. De tag, Exatamente. Cara... O Brian Burns no passado não tem a história que os Panthers recusaram 2 escolhas de primeira rodada por ele? Sim, mas aí também eu não sei o que isso é verdade. Mas eu acho que o caso do Chase Young e do Brian Burns são bem parecidos, apesar de eu... Acho que o Brian Burns jogou melhor ao longo da carreira, mas acho que o teto do Chase Young ainda é bem mais alto. E, cara, é porque é muita coisa uma escolha de primeira rodada. Jogou melhor. Hã? Jogou mais. O Brian Burns jogou mais, né? O Chase Young, cara... Quando ele teve em campo, o Chase Young foi um ótimo edge rush, mas... tá jogando bem esse ano. É porque é muita coisa dar pra uma escolha de primeira rodada pra um cara que você não é uma certeza absoluta, né? E os Lions têm a questão, né, de eles passaram perto de selecionar o Chase Young, né? Essa é uma escolha antes deles, né? Selecionaram o Jeff Okudah. Mas eu acho que qualquer um dos três. Tem algum outro time que te chama atenção ali com... Porque tem que ser... Esse ano tá bom de edge rusher na NFL, né? Tem muito edge rusher jogando bem mesmo. Um time que eu acho que seria interessante, vírgula, por favor não faça, é o Los Angeles Rams. Eu acho que seria interessante você botar mais um edge rusher ali naquele negócio, naquele papel meio Von Miller, tudo, mas chega, por favor, chega. Para de trocar a escolha alta pro jogador. Eu acho que eles estão já no modo... Estão de olho no endgame já pensando na próxima versão do time. Um cara que eu acho que custaria caro, e eu não acho que ele tá no mercado, mas eu acho que o Denver Broncos escutaria uma ligação, o GM dos Broncos não bateria o telefone na cara, é o Patrick Surtain, cornerback. Tem alguém que o GM dos Broncos não bate o telefone na cara? Então, se tivesse alguém, seria o Patrick Surtain, mas eu acho que nem o Patrick Surtain tá nesse... Nem o Sean Payton. Alguém falar assim, escolhazinha de segunda rodada pelo Sean Payton. Mas a questão é que, assim, os Broncos precisam reconstruir. Russell Wilson não vai ser o quarterback do time no ano que vem. O time tem um déficit de investimento em termos de capital do draft, porque pagaram muito pelo Russell Wilson. E ano que vem, mesmo que o Russell Wilson não esteja no time, eles vão estar pagando muito dinheiro ainda pro Russell Wilson. Então, você precisa de mão de obra barata. E, assim... Pra você... Os Broncos estão olhando pro Caleb Williams, né? Sim, com certeza. Os Broncos estão olhando pro Caleb Williams. E qualquer coisa que faça chegar mais perto dele, eu acho que faz sentido. E a questão é assim... vamos... A gente tem que aumentar nosso número de escolhas de draft e tal. Então, beleza. O jogador X vale bastante. Não, ele é muito bom, não pode trocar. Pra você ter escolhas de draft, você tem que trocar jogadores com valor. Eu não acho que os Broncos estão ligando pro time. Pô, o que você me dá pelo Patrick Surtain? Mas eu acho que se um time liga pro Broncos e fala, pô, quanto custa o Patrick Surtain? Eu não acho que eles vão desligar o telefone na cara. A questão é, qual time que vai fazer esse investimento alto, porque seria um investimento alto. Seria pelo menos uma escolha de primeira rodada. Quem que você coloca pro Patrick Surtain? Cara, tem poucos times que eu acho que
nesse momento, podem gastar umas coisas de primeira rodada no cornerback. Mas, de novo, dentro da divisão, pouco provável. Mas os Chiefs é um time que, se algum time pode te dar um luxo... eu acho que é um time que tá remendando a secundária há algum tempo. Se botar o Patrick Surtain e o Trent McDuffie um do lado do outro, eu acho que você resolve esse problema. Claro que você, tendo esses dois, realmente o Patrick Surtain aumenta o nível, é melhor que qualquer cornerback do Kansas City Chiefs. Mas eu acho que eles passaram desse ponto de ser uma secundária remendada. Eu acho que é uma secundária que sabe os seus jogadores e é uma secundária boa. Eu não acho que o Broncos faria. E eu acho que nem vale tanto a pena assim pros Chiefs. Eu botei o mesmo time, eu botei o Detroit Lions. Detroit Lions trocou o Jeff Okudah dessa temporada, né? Sim. Eu confundi. Eu tava pensando em mock draft que eu tinha montado. Nossa. Não draftaram cornerback na primeira rodada, draftaram linebacker. Mas um time que eu acho que pode fazer sentido também é o Dallas Cowboys. Sim, Dallas Cowboys, que eu botei um outro cornerback aqui da lista, que é o Jalen Johnson, do Chicago Bears, um cara jovem ainda, que já teve bons anos na NFL. Eu só acho que esse investimento alto para os Cowboys, que já tem um cornerback que vai ser caro eventualmente, que é o Trevon Diggs, né? E o Patrick Surtain em breve também vai ser pago. Então ali, opção Patrick Surtain, aquela coisa assim, mãe, eu quero o Patrick Surtain, a gente já tem Patrick Surtain em casa. Aí o Patrick Surtain em casa, é o Jalen Johnson. Acho que é uma opção um pouco mais barata para um time que também já tá pensando em 2024, que é o Chicago Bears. E eu botei ele ali no Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys é o time que eu consigo ver ali do topo que estaria disposto a pagar. Porque aí, de novo, o Dallas Cowboys tem o naipe disso, porque é um time que tá meio na corda bamba, né? Sim. Tá ali classificado nos playoffs, mas não classifica os playoffs não pro Dak Prescott ver o que acontece com ele. Uhum. Não classifica os playoffs não pra ver o que o Mike McCarthy, pra ver o que acontece com ele. Então é um time que eu não acho que nem só classificar pros playoffs, né? É ir longe. Tá vendo o Philadelphia Eagles passar de passagem eles, né? Na própria divisão. Então é um time que eu acho que pode ir pro win. E de novo, você gastar uma escolha de primeira rodada no meio da temporada para um jogador de defesa, por mais que o Patrick Surtain seja ótimo, ele é um ótimo cornerback, um dos 3 melhores da NFL. É o win. É o melhor que não é autorizado a fazer falta toda jogada. Por isso que eu não venho. Tá vendo? Por isso que eu não venho. Pra quem não entende, é uma referência ao fato do Sauce Gardner, suposto melhor cornerback da NFL, do time para o qual o João torce, no New York Jets. Ele simplesmente segura toda a jogada, né? E atrás por algum motivo deixa. Não, o Sauce Gardner é muito bom, cara. Mas assim, por exemplo, se fosse flag football. Não, o Sauce Gardner é muito bom. O Sauce Gardner é o melhor cornerback da NFL. Comete falta todo muito bom, são os outros. Todo lance. É brincadeira, eu falo isso só pra ir. Porque eu sei que é o ponto fraco do João. O Sauce é o melhor cornerback da NFL. Ele encosta muito nos wide receivers? Encosta. Mas. Eu achei que o que não pode encostar é o flag football que vai para as Olimpíadas. Exatamente. Que é o futebol ainda é o futebol americano de contato. Exatamente. Falando nisso, última notícia é que a gente já passou. Você tem algum outro time, algum outro jogador que você queira citar? Não acho que não tem nenhum outro time que vai. De novo, tá bem definido esse ano, então diminui a lista de bons jogadores, porque os times ruins, spoiler alert, são compostos de jogadores ruins. Exatamente. Então, não tem muitos jogadores que os times bons falam, não, eu preciso desse jogador do time ruim pra melhorar o meu time. 2 últimas notícias pra gente falar aqui no podcast. A primeira, segundo a Judy Batista, né, ela entrevistou um executivo da NFL que disse que deve ser definido até dezembro se o jogo internacional que pertencia ao México, todo ano tem um jogo no Estádio Azteca, né? O Estádio Azteca vai entrar em obras, então não vai receber o jogo em 2024. E a NFL parece que vai decidir entre o Brasil e Madrid. E Brasil significaria São Paulo e provavelmente o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque ou o Morumbi. Ou a arena do Corinthians também. O Felipe Lawrence, que é o @quarterback, repórter do Valor Econômico, que sempre participa aqui, ele tweetou
que ele acredita que a maior probabilidade é que seja Madrid. E eu conversei com ele também, ele confirmou o sentimento. Mas também a questão que a gente torce é que a NFL não queira trocar um jogo da América Latina por um jogo da Europa, né? Mais um jogo da Europa. É querer manter na América Latina, né? Então essa é a possibilidade de momento. Podemos ter um jogo em 2024. Segunda notícia, flag football se tornou um esporte olímpico, né? Vai ser um dos esportes toda Olimpíada tem esportes novos, né? Alguns não ficam, e eu imagino que flag football vai ser esse o caso, né? Vai ser um esporte disputado em Los Angeles em 2028 e depois vai sair do programa olímpico. Mas a NFL estava usando todo o peso dela, toda a influência, todo o dinheiro para fazer isso acontecer, já que o futebol americano mesmo é impossível você colocar nas Olimpíadas. Você não tem como fazer um torneio de futebol americano em 2 semanas, e também você vai ter que construir uma Vila Olímpica só pro futebol americano, né? Porque só os jogadores são 53, né? Então é impossível. Eu acho legal. Eu acho que flag football acho que a NFL foi um grande acerto dela colocar o peso em cima do flag football, porque é um esporte acessível para jogar. O futebol americano tem esse problema, né? Que jogar futebol americano não é simples. É muito complicado, é muito caro, e o flag football resolve. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer mais força aqui no Brasil para difundir o flag football, e isso já tá acontecendo. A NFL tinha que fazer também um programinha melhor pra difundir o flag football, né? Fez aquele torneiozinho que eu não entendi muito bem, porque tipo, eles anunciaram, vai ter um torneio valendo vaga pra disputar o torneio internacional no Pro Bowl, de 12 anos, e o torneio, tipo, uma semana depois, eu não entendi. Uma das coisas que a NFL fazia até um tempo atrás, que não era bem flag football, mas dava pra adaptar, se ela quisesse, e passava os caras oficiais da NFL, agora não passam mais, era o Elite Eleven, que era muito legal. Os quarterbacks saindo do colégio, indo para a universidade, os principais quarterbacks, e no final tinha um torneio com eles. O 7 contra 7, né? Os principais jogadores. Inclusive, o melhor que eu já assisti é o da NFL, que é a final de Justin Fields contra Trevor Lawrence. Então seria um torneio bem legal de se transmitir. Eu acho que falta um pouquinho também da NFL não, porque eu acho que pode ter um pouquinho de estranhamento. Chegar e falar, isso não é futebol americano, não é futebol americano que você está acostumado a ver. É outro, mas ainda assim é legal. Que nem o rugby nas Olimpíadas, né? Não tem como ter um torneio de rugby na rugby tradicional, né? Rugby Union. Tem o Rugby Sevens, que inclusive, a campanha em si do flag football já começou até por alguns jogadores. Se a notícia hoje, o Micah Parsons quer jogar, vai recrutar o Tyreek Hill, acho que vai acontecer? Não, mas... eu tava falando com o Rodrigo sobre isso, ele acha que os jogadores não vão ser autorizados. O Felipe também falou isso, acho, no Twitter. Que... O Rodrigo vai jogar. Não, o Rodrigo eu tenho certeza. O Rodrigo, e assim, vou exercer todo o meu poder político, que é 0. O Rodrigo tem que estar nas Olimpíadas. Rodrigo, Nicolas, lá do Felipe Augusto também, melhor time do Brasil de flag football. Mas assim, não deve ter jogador profissional da NFL no flag, eu acho que isso é bem seguro dizer. E o último ponto que eu ia falar cara, todo esporte olímpico que é incluído vai ter gente reclamando. Vai ser sempre a mesma história. Então você que é fã de futebol americano, não fica irritado. Porque não é um esporte muito difundido o flag football mesmo, né? Então as pessoas vão questionar, não é um absurdo questionar. Mas assim, E o flag football ainda deu sorte de ser incluído com outros 5, com outros 4? Sim, isso. Que a maioria da pressão ficou lacrosse. Pô, mas futebol mesmo lacrosse porra, lacrosse é mais difundido do que flag football. Não, flag football é futebol americano. Cara, mas é porque o lacrosse é forte nos Estados Unidos também. Eu não sei como é que é no resto do mundo. Spoiler, eu tô preparando uma matéria no jornal A Tribuna sobre os 5 esportes. Quero falar como é que é a cena no Brasil, conversar com os especialistas. Eu não achei ninguém de lacrosse. Inclusive, se tiver alguém que tem um time de lacrosse no Brasil, você entrevistou o Rodrigo? Me manda mensagem. Eu quero falar sobre o lacrosse, só que eu não achei realmente. O flag football tem um monte.
Cricket Você tem... falou com o Rodrigo? Responde a pergunta. Vou falar com ele. Fala calma. com ele. Ou Eu comigo. tive a ideia hoje. Lacrosse eu sei que é forte nos Estados Unidos. No resto do mundo eu não faço a menor ideia. Mas assim, as pessoas vão reclamar. Então não perde sua energia e é normal. E eu acho que assim, é justo questionar. Sinceramente, eu acho que é justo questionar a presença do flag football. Mas é o que é. Tipo, breakdance é esporte olímpico. A partir do momento que o breakdance se tornou esporte olímpico, nada pode ser falado mais de nada. Pô, você pode colocar, sei lá, pique bandeirinha, no pique pega, das Olimpíadas. Cricket, que é o famoso taco no Brasil. Pô, mas cricket é gigantesco na Ásia. Não sei, mas que no Brasil virou uma brincadeira, não é nem, Sim. não é nem considerado Cara, tanto depois... esporte. No Brasil, pra maioria das pessoas. Depois que é mais conhecido como taco. Depois que breakdance virou esporte olímpico, pô, não tem mais o que falar, né? Qualquer coisa pode ser colocada. Teve escalada em Tóquio também. Tem o que falar. O beisebol que é estranho, que voltou, E saiu de novo. mas ele ainda não saiu. Ele Mas... teve nas últimas Olimpíadas, não vai ter na próxima, só que não teve a próxima. Então, como assim voltou? Saiu, voltou e voltou o softball também. O Bryce Harper falou que queria jogar. É bizarro. Porque as Olimpíadas é no meio da temporada do beisebol. É isso que eu ia falar, né? Isso não tem como pra... O beisebol teve a experiência da WBC que foi legal, né? Isso pode incentivar a Major League Baseball. Pô, vamos parar aqui 2 semanas. O pessoal vai jogar lá nas Olimpíadas. Aí o cara lá do Mets quebra a perna comemorando. Aquela beleza. Mas enfim. O fechador do Mets que recebeu $100 milhões, maior contrato da história de um fechador, machucou no WBC comemorando. Sim. E não era nem ele arremessando, ele entrou pra comemorar e eles não foram campeões. E os Estados Unidos não foi campeão, foi o Japão. Mas é isso, então não reclama, cara, é justo. Mas ele não era americano, não. É verdade. Não é justo o pessoal questionar o futebol, a presença do flag football, não é um esporte dos mais difundidos. E vai ser sempre aquela... Eu não assisti, pô. E vai ser Tem sempre... 1 milhão de esportes passando nas Olimpíadas, você não gosta de flag football? E vai ser sempre aquela coisa, e o futsal, e o jiu-jitsu, e não sei... A questão de futsal, jiu-jitsu, não é o flag football ter entrada. É por que futsal não é? Que tem espaço pra todo mundo. Mas assim, flag football você não precisa construir uma arena, né? Futsal você precisa. Futsal tem como se jogar na arena de vôlei, cara. Porra, mas a arena de vôlei recebe basquete, que recebe handball, que recebe goalball depois nas Paralimpíadas. Mas o futsal não entra por questão de federação. Que a FIFA é muito... a FIFA é o COI e a FIFA ela gosta muito de Copa do Mundo. Se a FIFA pudesse, eu não teria nem futebol nas Olimpíadas. Sim. O futebol hoje nas Olimpíadas é tão esvaziado que só pode 3 jogadores acima de 23 anos. Isso não é regra do COI, né? Isso é regra da FIFA. Sim. Enfim. Então, a FIFA ela segura até onde pode. Então, é outra discussão. O flag football não tirou a vaga do futsal. Você é fã de futsal. Eu sou fã de futsal. Você é fã de futsal. O flag football não tirou a vaga do futsal. Então, é outra questão. Futsal. Eu só acho que assim, deixa o pessoal falar porque é natural, todo esporte que entra. E a gente tem um trunfo, né? Breakdance é esporte olímpico, né? Então não esquece. Vai botar quadribol nas Olimpíadas que não tem jeito. Breakdance é esporte olímpico, gente. Com todo o respeito ao pessoal do breakdance. E deixa a gente sonhar. 2028, Rodrigo Moisés quebrando os tornozelos de Sauce Gardner. Primeira vez. O Sauce Gardner vai fazer falta nele. Não. Rodrigo Moisés vai ficar chocado como o Sauce Gardner consegue não segurar ele. Grande abraço pro meu amigo Rodrigo Moisés, torcendo bastante. Ele fala que não tem nenhuma possibilidade e tal, mas a gente torce por ele. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Leia as matérias dele. Se você é de Niterói, compre o jornal A Tribuna. João, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira com o preview da rodada. Antes tem mais um episódio de NBA, fazendo a prévia da Conferência Leste. Se você não escutou o episódio de ontem, com os palpites para os prêmios individuais, escute MVP e tal. Então até a próxima. Tchau.